Pinheiral, 9 de dezembro de 2019, 235ª sessão ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Solicito ao seu secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Magno Vicente Ferreira, Carmen Lúcia Costa Tubes, Jordácio Elias Mendonça, Luiz Carlos da Silva, Marco Antônio Pereira, Levi Bittencourt da Silva, Richard Corde Brito, Mília Adriana Fonseca, Anderson Costa Alonso. Havendo quórum regimental, declaro instalados o trabalho e coloco em discussão a ata da 234ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de dezembro de 2019. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada. E determino o seu secretário que leia o expediente. Mensagem 30, Pinheiral, 5 de dezembro de 2019. Excelentíssimo senhor Mília Adriana Fonseca, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o projeto de lei referente à abertura de crédito adicional especial no valor de R$50 mil para a Secretaria Municipal de Assistência Social. A abertura do crédito adicional especial, que ora solicitamos, é necessária para a inclusão de novos elementos de despesa em atividades já existentes, adequando a lei orçamentária anual, lei número 1065, de 28 de dezembro de 2018, considerando outros recursos vinculados oriundos do recebimento da cessão onerosa do bônus de assinatura do pré-sal para municípios e estados, conforme a Lei 13.885 de 2019, que estabelece critérios de distribuição dos valores arrecadados com leilões de volumes excedentes ao limite que se refere ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei número 12.276, de 30 de junho de 2010. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores da Casa de Leis. Anteriormente, Edinaldo Barbosa, prefeito. Mensagem 32, Pinheiral, 5 de dezembro de 2019. Sim, Breno. Pela ordem, presidente. Desculpa pelo atraso, mas eu estava compenetrado aqui. Gostaria de convidar para fazer uso das cadeiras especiais, permissão do presidente, o empresário Clayton, Gustavo e Daniel. Fique à vontade. Boa noite, senhor. Depois assina. Pode dar prosseguimento, secretário. Mensagem 32, Pinheiral, 5 de dezembro de 2019. Excelentíssimo senhor Mília Adriana Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Pinheiral. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o projeto de lei referente à abertura de crédito adicional especial no valor de R$266 mil para a Secretaria Municipal de Saúde. A abertura do crédito adicional especial, que ora solicitamos, é necessária para a inclusão de novos elementos de despesa em atividades já existentes, adequando a lei orçamentária anual, lei de número 1065, de 28 de dezembro de 2018. Considerando os recursos vinculados, oriundo do recebimento da cessão onerosa do bônus de assinatura do pré-sal para municípios e estados, conforme a lei número 13.885 de 2019, que estabelece critérios de distribuição dos valores arrecadados com leilões dos volumes excedentes ao limite que se refere ao parágrafo 2º do artigo 1º da lei número 12.276, de 30 de junho de 2010. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos novos vereadores da Casa de Leis. Anteriormente, Edinaldo Barbosa Oliveira, prefeito. Mensagem 31, Pinheiral, 5 de dezembro de 2019. Excelentíssimo senhor Mília Adriana Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Pinheiral. Excelentíssimo senhor presidente, caminhamos para a apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o projeto de lei referente à abertura de crédito adicional especial no valor de R$582 mil para a Prefeitura Municipal de Pinheiral. A abertura de crédito adicional especial que ora solicitamos é necessária para a inclusão de novos elementos de despesa em atividades já existentes, adequando a lei orçamentária anual, lei de número 1065, de 28 de dezembro de 2018, considerando outros recursos vinculados oriundos do recebimento da cessão onerosa de bônus de assinatura do pré-sal para os municípios e estados, conforme a lei 13.885 de 2019, que estabelece critérios de distribuição dos valores arrecadados com leilões e volumes excedentes ao limite e que se refere o parágrafo 2º, artigo 1º da lei número 12.276, de 30 de junho de 2010. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Edinaldo Barbosa Oliveira, prefeito. Mensagem 29, Pinheiral, 5 de dezembro de 2019. Excelentíssimo senhor Mília Adriana Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Pinheiral. Excelentíssimo senhor presidente,
A Lei Federal nº 12.305, de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre diretrizes relativas à gestão integrada ao gerenciamento dos resíduos sólidos, a responsabilidade dos geradores e do poder público federal, estadual e municipal, e aos instrumentos econômicos aplicáveis. O artigo 18, citado dispositivo legal, define que a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou equivalente a condições para o município ter acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade, devendo seguir, conforme o artigo 19, um conteúdo mínimo. Assim, a atual mensagem encaminha a versão final com reunião de todas as informações geradas nas etapas precedentes após processo de participação pública, audiência e consulta, abarcando as informações pertinentes no arcabouço legal municipal pré-existente, da caracterização municipal, da caracterização e do diagnóstico institucional de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos no âmbito municipal. Desta forma, remeta a esta Casa Legislativa o presente projeto de legislação, aguardando as vossas excelências devido análise, estudos e debates, com a consequente aprovação da matéria. Atentamente, Edinaldo Barbosa Oliveira, prefeito. Projeto de lei número 50 de 2019. Ementa. Altera o nome da travessa Castelo Branco para a travessa Sebastião Miranda Dias e da outras providências. Requerimento 43 de 2019. Carmen Lúcia Costa Tubes, Levi Bittencourt da Silva e Magno Vicente Ferreira, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhes são inerentes, requer a mesa diretora desta colenda Casa, ouvido do outro plenário, que seja enviada a correspondência legislativa ao Poder Executivo Municipal, juntamente com o Secretário Municipal de Planejamento, a fim de que seja encaminhada a esta Câmara cópia integral do processo administrativo número 693 de 2019, bem como informe por quais razões ainda não foi promovida nenhuma decisão nos autos do aludido processo, esclarecendo ainda o porquê de, após o processo ter permanecido mais de 30 dias no domínio do secretário de Planejamento, o mesmo retornou à Secretaria de Finanças. Requer ainda que seja informado sobre a existência de eventual pendência legal que impeça a aprovação do projeto ou justifique a morosidade hora identificada. Saliente-se ao final que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, isto nos moldes do artigo 13, parágrafo 2º, artigo 44, inciso 8º, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. A presente proposição corresponde ao trâmite do processo administrativo número 693 de 2019, cujo requerente é a empresa 7 Engenharia, que pleiteia junto ao Poder Executivo a aprovação de projetos de loteamento residencial comercial na cidade, a fim de que seja possível dar início às obras. Nota-se que o empreendimento corresponde a uma obra de grandes proporções, com mais de 700 lotes residenciais e 25 mil metros quadrados de área comercial. Segundo o relato dos próprios empresários, a empreitada tem o condão de gerar mais de 100 empregos diretos na primeira fase da obra, podendo ultrapassar mais de 300 vagas nas etapas subsequentes. O respectivo loteamento possui, portanto, um grande impacto na economia da cidade, considerando ainda o imposto gerados ao município, além de enorme expectativa dos contribuintes que já adquiriram os terrenos e aguardam os trâmites necessários para dar início às suas edificações. Portanto, conforme narrado, um processo administrativo tratando de um tema dessa natureza merece ser avaliado dentro de prazos razoáveis, não sendo plausível que se extrapole um lapso temporal desnecessário, considerando o quanto sua resolução impacta de forma direta e indireta a economia da nossa cidade, além da vida pessoal dos adquirentes, que aguardam uma posição do Poder Executivo, a fim de que seja possível dar prosseguimento às novas etapas, com o objetivo final de construção das edificações e novos empreendimentos na cidade de Pinheiral. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de dezembro de 2019, Carmen Lúcia Costa Tubes, Levi Bittencourt da Silva, Magno Vicente Ferreira. Em discussão, requerimento 43 de 2019. Em discussão. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público que faz assento a cadeiras especiais, empresários, população presente e população que nos acompanha através das redes sociais. Gostaria de dar uma boa noite todo especial para os credores do loteamento, hoje, que quem tem a responsabilidade
de conduzir os trabalhos é a 7 Engenharia. Tenho certeza que vocês devem estar com o coração na mão, não é de hoje, desde que fizeram esse investimento. E eu fui procurado, senhores vereadores, pelos empresários, pelos amigos dos empresários. Eles são muito bem relacionados, estão com total intenção, até porque eles estão fazendo um investimento altíssimo, de estar resolvendo essa situação do loteamento, que na realidade foi um tremendo calote que a empresa anterior deu nessas famílias, nos compradores, nos credores. Eu me coloquei no lugar deles, porque eu também era para eu estar sentado aí também, no polo ativo aí com vocês. Porque eu também ia comprar um apartamento na ocasião, mas quando eu olhei a proposta, a oferta da proposta, por eu ser dessa cidade, ser morador aqui, conhecer muito bem a cidade, tenho 37 anos de Pinheiral e conheço a área ali. Já brinquei ali, já caminhei naquele terreno todo, e inclusive há pouco tempo atrás, eu não sei se ainda continua acontecendo, tinha um esporte ali com os motociclistas, faziam uma trilha lá, eu também sempre ia participar. Quando eu olhei a maquete, eu me lembro como fosse hoje, falei com a minha esposa: Carla, não vamos fazer esse investimento, porque esse investimento provavelmente, da forma que ele está sendo ofertado aqui, ele não irá sair do papel. E graças a Deus eu acertei. E infelizmente, todo mundo que comprou, às vezes, com certeza estava pensando não somente em investimento, como era o meu caso na época, mas sim realização de um sonho, que é ter a casa própria, sair do aluguel, ou ajudar um filho, que isso aconteça, a mãe, quem quer que seja. E posterior a isso, veio acontecendo esse monte de problema, ainda não tinha nenhum envolvimento com a política, mas todos aqui sabem que eu tenho profissão e eu sou advogado. Eu estou vereador, mas eu sou advogado e tenho amor pela minha profissão. Por conta disso, eu acabei recebendo, algumas pessoas, alguns credores me procuraram no meu escritório, na intenção de que eu os representasse, porém, por conta de não ser uma área que eu milito, eu não quis pegar para me aventurar, porque eu acho que tem que pegar o serviço e fazer muito bem feito. Minha especialidade é direito previdenciário, então não teria como eu envolver, fazer outra ação. Aí eu acabei orientando, indicando outros amigos, outros colegas. A Volta Redonda tem muita gente que mexe com essa área, procura os advogados de lá, e assim foi feito. Tive a felicidade, e no mesmo dia, também tive o desprazer, infelizmente, tive a felicidade de conhecer uma das pessoas envolvidas no projeto, que depois, quando assumiu, já era a 7 Engenharia. Nesse dia que minha felicidade, conheci o empresário, mas infelizmente, um representante lá da empresa, infelizmente foi num momento muito chato. Momento este que a obra estava sendo embargada. Não vou aqui questionar o embargue da obra da época, porque daqui a pouco está fazendo um ano. Mas eu me lembro bem que foi muito difícil, porque o empresário estava muito exaltado com a situação, e o secretário de obras da pasta na época, me lembro muito bem, era o senhor Carlos Henrique. Esse secretário, senhores vereadores, sabemos que ele não é morador da nossa cidade, ele mora em Barra Mansa. Não tenho nada contra, aqui amanhã, qualquer pessoa que comprar um imóvel amanhã, ele pode morar aqui, ser candidato a prefeito, ser eleito, estar prefeito, mas esse senhor, esse secretário, é lá de Barra Mansa, e estava secretário na época, e não deu certo. Portanto, hoje não é mais secretário de obras. E a responsabilidade da fiscalização, na época, salvo engano, era dele. E me lembro bem que o secretário, acho que ele estava acumulando as duas secretarias na época, o secretário entrou e teve uma discussão horrível com o empresário, porque o empresário falando, só que o empresário não sabia que eu era vereador, somente secretário. O empresário está falando com ele: vocês estão atrapalhando a gente trabalhar, rapaz, isso aqui, nós somos uma empresa séria, não estamos aqui para dar o calote que foi dado, igual aconteceu com a empresa Estilos.
pelo amor de Deus, se você atrasar a gente vai ficar só perdendo dinheiro e vamos deixar de ressarcir os credores. E aquilo foi extremamente desagradável ao ponto de ir a via de fato, né? Não foi porque a gente, graças a Deus, conseguiu conduzir ali, eu fui, calma, gente, espera aí, não é assim e tal. O empresário perdeu a cabeça totalmente, e o secretário também. Saí dali, na hora, falei com o empresário, falei, faço questão de ir com você até a prefeitura. E fomos. Chegando lá, isso na época, eu ainda era líder de governo, salvo engano. Eu não consegui levar o secretário até o gabinete. O secretário, quando eu cheguei, já... O empresário, desculpa. O empresário foi barrado no corredor da prefeitura. Vereador, líder de governo, se o senhor que é consultor, que o senhor tem conhecimento da área, se o senhor tivesse presente comigo, o senhor ia ficar perplexo. Que é um absurdo um secretário não atender, né, o empresário que quer trazer investimento. Por que eu abracei a causa dessa empresa séria que está em Pinheiral? Primeiro, que não se trata aqui, senhores, de um empresário, de um grupo de empresários que chega na nossa cidade e venha com a intenção de dar o mesmo calote que a Estilo deu em nossa cidade, né, nos credores de forma geral. Por quê? Primeiro que estaria dando um tiro no pé, né? Esses empresários fizeram um acordo, né, através de uma ação civil pública. Aqui a doutora Carmen Lúcia, também advogada, sabe muito bem da responsabilidade que é, onde o fiscal da lei lá não é só o advogado do polo ativo, não. O fiscal da lei lá é o Ministério Público. E com o Ministério Público, tenho certeza que aqui todo mundo, pelo menos, assiste televisão, ainda que não tenha, se alguém não tem muito conhecimento com a questão jurídica, se você olhar lá, todo mundo que denuncia, que manda prender, que pede para prender, eu não mando, quem manda é o juiz, né? Mas quem pede para prender é o Ministério Público. Sem o parecer do Ministério Público, o juiz não decide. Então, eu não consigo acreditar com a pessoa, com a empresa, se ela não tivesse credibilidade, se ela não tivesse capital financeiro, ela iria, de alguma forma, vir para uma cidade a assumir uma despesa bem por baixo, porque eles me explicaram tanta coisa e eu vi o acordo deles, né, a parte da ação civil, como se fosse um TAC, se assim é que eu posso dizer. De cara, eu vejo que ali no mínimo, senhores, no mínimo, 25 milhões que eles têm que indenizar. Essa indenização, eu participei da audiência pública, porque eu me interessei muito, que eu tenho certeza que isso vai trazer, esse empreendimento vai trazer um progresso enorme para a nossa cidade. Vai gerar imposto para a nossa cidade. É no mínimo 36% com relação ao valor venal do imóvel. A gente vai ter o IPTU, vai ter que ter a transferência dos imóveis. Tudo tem que ser pago. Sabemos a quantidade de impostos que a gente paga no nosso país. E aqui na nossa cidade não vai ser diferente. Esses credores vão estar contribuindo para o crescimento da nossa cidade. Esses credores vão ser moradores amanhã da nossa cidade. Eu tive o prazer de ser convidado para participar de uma reunião no shopping novo, agora de Volta Redonda, no Parque Sul, e nessa reunião os empresários estavam lá. Fui convidado por outro grupo de empresários. Esses empresários daqui de Pinheiral da 7 de Engenharia estavam lá no evento, na reunião. Era uma reunião de negócio. Estavam lá e vieram me dar excelente notícia, que eles saíram dali com a reunião ganha, com o dia vencido, porque eles conseguiram grandes parcerias para fazer investimento em nossa cidade. A probabilidade de, nesse empreendimento, ter um grande mercado, um hipermercado, que na nossa cidade ainda não tem, é enorme. Isso vai ser muito bom para a gente. Isso vai ser prejudicial para os mercados pequenos, não, pelo contrário. Vai ser bom para o comércio e também para a população, porque todo mundo vai ter que colocar preço na mercadoria, senão não vende, a pessoa vai lá e compra com outro, no mercado grande. Então, o empresário chega na nossa cidade,
vem em busca, né? É óbvio, todo empresário busca lucro. Ninguém investe dinheiro. Até o Silvio Santos, quando ele joga um aviãozinho lá, ele joga um porque já entrou 1 milhão para ele. É óbvio que o empresário também está visando lucro. Mas o empresário está vindo investir em nossa cidade. Aí não pode o empresário sair daqui com estigma negativo da nossa cidade, não conseguir concluir o empreendimento dele por conta de burocracia, simplesmente burocracia, de tramitação. Ao invés de você desburocratizar, você está burocratizando ainda mais uma coisa que já é extremamente demorada. Daqui a pouco o empresário desiste, ele vai ficar extremamente no prejuízo, que o prejuízo dele não é de 200, 300 mil reais, é prejuízo de mais de 1 milhão, 2 milhões de reais, isso de cara do que já foi investido, pelo que me foi passado. Você acha que ele vai sair daqui com algum pensamento positivo da nossa cidade? Numa reunião dessa lá, acho que o empresário falou bem da nossa cidade? Eu tenho um empreendimento lá, mas só Jesus na causa. Ô cidade, rapaz, lá pede a certidão da tataravó da pessoa. E é uma grande realidade. Nós sabemos disso. Quantas e quantas vezes teve requerimento dos nossos vereadores aqui? E todos nós aprovamos, nós 9. Quantas vezes? Para saber por que o cidadão deu entrada no requerimento, o requerimento está lá 3 meses e não saía. Essa casa teve que processar o Poder Executivo. Os vereadores só conseguiram ter acesso aos requerimentos que faziam, que era aprovado por unanimidade, porque entrou na Justiça. E foi concedido a liminar. Hoje é obrigado, eu tenho certeza que os meus vão chegar. Que se não chegar, eu vou entrar na Justiça também. Tem que vir a resposta para cá. Volto a falar do secretário. É um secretário viajante, não conhece a nossa cidade, não conhece a necessidade. Quando os empresários me passaram que por baixo, ao longo da execução do projeto, serão gerados mais de 300 empregos diretos, sem contar os empregos indiretos, gente. Isso vai movimentar dentro da nossa cidade. Quem vai trabalhar aqui, é a única coisa que eu pedi para eles. Senhores empresários, dê prioridade para a nossa cidade. Coloca o povo da nossa cidade para trabalhar. Tem muita gente desempregada. Tem muito jovem aí. Às vezes o jovem está vendendo droga porque não tem oportunidade. Aí todo dia está ali o cidadão que repassa aquilo para ele, que está instigando ali, está todo dia o camarada investigando. Pô, vou te dar 50 reais, só você fazer um aviãozinho para mim ali, 200 reais, rapaz. Leva ali, você vai levar 300 metros. Vou te dar 200 reais. Daqui a pouco está lá nossos filhos no mundo do crime, que não tem oportunidade de emprego. Aí está o empresário querendo trazer emprego para a cidade, oportunidade, imposto para a cidade. Aí o governo vai segurar. O governo, presidente, pelo amor de Deus, vai ficar segurando o processo? Vamos fazer o processo andar. Esse processo ficou, eu tenho certeza disso, absoluta. Esse processo ficou mais de 30 dias no gabinete do secretário de planejamento. Depois desse período, nos seus dias exatos, mas mais de 30 eu tenho certeza. Depois desse período, isso já, esse processo rodando há anos e anos, mais de ano. Depois disso, o processo é agora de 2019, esse que eu estou fazendo requerimento, senão depois vem resposta dizendo que não tem ano. Tem sim, não tem esse, mas tem diversos outros. E todos eles tiveram impedimento. Todos eles, o quanto mais moroso for, melhor é. Aí, fica lá mais de 30 dias. Quando chega, o secretário dá um parecer questionando o trabalho do secretário anterior. Isso é proibido. Por lei, cada um com a sua função. Você não pode fazer isso. Isso é usurpação de função. Então, peço o voto dos novos vereadores. Depois disso, hoje eu tive contato com o vereador Levi, passei a situação para ele, tive contato com a vereadora doutora Carmen Lúcia, passei as informações para elas abraçaram a causa na hora. Tenho certeza que os novos vereadores também vão abraçar a causa agora. Não trouxe antes para os vereadores, que eu só tive oportunidade agora de falar com vocês agora. Mas peço a colaboração de vocês para a gente votar a favor desse requerimento, para que seja informado. Primeiro que eu quero ver a cópia desse processo na íntegra, que eu tenho interesse, tenho certeza que a casa também tem.
E segundo, eu quero explicação. Por que está tendo esse tipo de parecer? Por que o processo está indo para a secretaria? Passando por secretaria que não tem nenhum tipo de envolvimento com a questão de planejamento urbanístico, que não tem nenhum tipo de questão de relação com secretaria, com finanças, né, com postura. Se não tem, não tem que ir lá. Esse processo tem que andar. E o quanto antes. E eu, que depender de mim, e acredito de todos nós vereadores aqui, senhores credores, vocês podem ter certeza que a liberação desse projeto irá sair ainda esse ano. É o que a gente espera. Porque se não sair, tem que ter uma justificativa plausível. Porque eu tenho certeza, não é possível que a administração não quer o progresso da nossa cidade. Eu espero que eu esteja... errado, eu tenho certeza que eu não estou. Mas eu espero que o secretário pense bem, pense no prefeito que nomeou ele lá, né, porque não é possível. Se ele não quer o progresso, é porque ele não conhece a nossa cidade. Ele não sabe quantas pessoas aqui da nossa cidade precisam de emprego. A quantidade, eu tenho certeza. Se o presidente dessa casa, ou qualquer vereador, o presidente principalmente, mas aqui já, todos os três aqui já foram, e esse aqui está presidente. Tenho certeza, se a gente tiver mais de 200 currículos, cada um, dentro do envelope, guardado em casa, que a gente não sabe nem o que vai fazer, você pega 200, você chega na empresa, consegue 2 empregos. Só tem como fichar 2. 200 não tem jeito. Você vai lá e indica, isso quando a pessoa também, infelizmente, passa na entrevista. Se não passar na entrevista, não tem como. Porque o vereador não tem empresa, pelo menos eu não tenho. Mas a gente pedir, a gente pede, né? Dá uma carta de recomendação, a gente dá. E aqui na nossa cidade é muita gente desempregada. Mas muita gente precisando. O jovem, então, é muitos. Eu tenho 2 assessores aqui. Se pensar que vai ter que tirar um assessor, o assessor passa mal. A gente precisando, o secretário está puxando para trás, indo de encontro com o crescimento da cidade. Isso é um absurdo. É porque ele não conhece a necessidade da nossa cidade. E a prova disso foi a passagem dele na Secretaria de Obras. Trabalhou na Secretaria de Obras, foi secretário de Obras, foi o pior secretário de Obras, pelo menos era o que a gente falava aqui. Praticamente todo mundo. Eu era líder de governo, nunca reprovei um requerimento, porque eu concordava com vocês. Ficava na minha ali, mas eu concordava. E sempre votei a favor dos requerimentos. Era o pior secretário de Obras. Nascia mato para tudo quanto é campo, não limpava nada. Agora está lá. Com certeza, na minha opinião, está sendo o pior secretário de planejamento. Quando eu digo isso, falo com propriedade. Que a nossa cidade hoje parece, infelizmente, que aqui é um campo minado de jogador profissional, de jogador de vôlei, porque a única coisa que está saindo na cidade é pintura de quadra. Só que só dura 2 meses. É pintar quadra, fazer muro na quadra. Se o jogador escorregar, a criança escorregar, bater a cabeça na parede, é perigoso ser um traumatismo craniano. Que tem tijolo, tem parede de tijolo dentro da quadra. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, só aqui em Pinheiral. Mas em Pinheiral tem. Então, peço o apoio de vocês para a gente aprovar esse requerimento e peço principalmente que o prefeito peça providência com o secretário dele. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. A ordem, calma. Continua em discussão o requerimento. Senhor presidente, vereadores, público presente, público que nos acompanha através das redes sociais, credores, não é, dessa situação aqui que está sendo discutida hoje aqui na Câmara, aos empresários Clayton, Gustavo e Daniel. Primeiramente, eu quero parabenizá-los pela coragem, determinação e muito feliz por ter sido escolhida a minha cidade, para que vocês estiverem aqui envidando esforços, lutando para o desenvolvimento da cidade, para a solução da situação de várias famílias, como nós estamos vendo aqui, e eu creio que até tenha mais pessoas que não estão presentes aqui. Realmente causa indignação a todos nós. A quem tem sentimento, causa indignação. Porque nós vivemos numa cidade que o emprego aqui é coisa rara. Como foi muito bem colocado pelo vereador Magno,
Nós temos uma população altíssima nessa cidade, desempregada. E principalmente jovens adolescentes. Então, a Sete Engenharia é uma empresa renomada. Além do mais, ela está respaldada porque vem através de um acordo com o Ministério Público. E como o vereador colocou, nós que somos advogados, e hoje não é segredo para ninguém, porque os meios de comunicação estão aí, todos eles, jornais, televisão, rádio, a todo momento, falando hoje sobre a ingerência do Ministério Público em todos os setores, Então, quando alguém, não é, se propõe uma empresa que tem um nome a zelar, está aqui presente os 3 empresários que representam essa empresa, abraçar uma situação dessa, não há como colocar dúvida, de forma alguma, ou estão colocando dúvida na atuação do Ministério Público. Então, eu não vejo onde que está a dificuldade, até que exista alguma situação, eu estou fazendo aqui conjectura, que tenha que se normalizar uma coisa ou outra, e situação de estar, condição, se acertando com eles, não é? Olha, o processo está aqui, mas nós temos tantos dias para resolver essa situação. E pelo que eu tenho visto, tenho sabido, e agora pelo que foi dito aqui, isso não está acontecendo. O processo está paralisado. E com essa paralisação, quem perde? O nosso município, a empresa. Porque imagina vocês, se diante de tanta dificuldade, não é o caso, vou fazer mais uma conjectura, eles desistem, deixa a nossa cidade aí. Ah, então é tanta dificuldade nessa cidade, já que nós estamos dispostos a investirmos, então vamos para outro lugar. Qualquer cidade vai abraçá-los com a intenção, o desejo e provando que tem toda a condição de solucionar uma situação como essa que aconteceu aqui na cidade de Pinheiral, né? Agora vamos para outro detalhe muito importante. Eles vão gerar imediatamente, como foi dito aqui, 100 empregos. 100 empregos. Olhando assim, 100 dentro de uma população como é a nossa, pode ter alguém que diga que isso não vai fazer a diferença, mas vai sim, vai fazer a diferença para quem conhece como eu conheço, que eu visito as famílias aqui na periferia e encontro família aqui com fogãozinho a lenha na varanda, coisa que eu nunca tinha visto. Você entra na casa, tem um fogãozinho a lenha ali e uma panela com água e um pouquinho de arroz lá no fogo. Aqui em Pinheiral, no outro dia, eu ainda falei aqui nesta Câmara, eu falei, gente, Pinheiral está uma miserabilidade, uma coisa terrível. Eu não sei por que a nossa Secretaria de Ação Social não tem pessoas lá visitando esse povo e vendo essas necessidades, porque está uma situação terrível. Aí vem uma pessoa, vem um grupo de empresários solucionar uma situação que até certo ponto foi terrível para a nossa cidade, que todos comentavam que comprou terreno e que foi golpe, foi isso, foi aquilo. Ouvi muitas vezes, muitas pessoas falando, agora, e muitas pessoas perderam recursos, o único recurso que tinham, fizeram empréstimo, deram fundo de garantia. Aí agora vem a solução. Aí tem dificuldade, gente? Eu não consigo entender. Então eu não estou dizendo que essa dificuldade é uma dificuldade que lá no processo está constando, eu não sei. Mas por que não responde? Responde então, olha, o processo está paralisado por isso e por aquilo. A parte, vereadora? Pois não. Com relação à questão da pendência,
até para esclarecer para a senhora, é um absurdo. Qualquer gestor, né, aqui, nós mesmos, a Câmara, entender que o Ministério Público iria deixar alguém administrar qualquer coisa sem o Ministério Público, sem a Justiça, pelo menos exigir que essa pessoa comprovasse a capacidade financeira. Isso é um absurdo, não se pode pensar nisso. E o poder público hoje, o município, né, a questão administrativa, não tem que ter nenhum tipo de exigência disso, não pode comunicar, a gente sabe muito bem, né? Temos essa liberdade. Além disso, doutora, um dos acordos firmado dentro do processo da ação civil, que vai ser homologado a qualquer momento, uma das exigências do Ministério Público é que, ao vender o imóvel, né, quando eles começarem a comercializar o imóvel, dar continuidade na venda dos imóveis, 50% do valor que vai ser liberado para eles. Os outros 50% vai ser numa conta judicial, que vai criar um fundo para os credores. Eu estive na audiência pública, participei. Eu tenho certeza da seriedade dessa empresa hoje. E o Ministério Público também tem. E a juíza também vai ter e vai homologar isso. Aí nós, município, nós não depende aqui da gente, né? Depende lá do Poder Executivo. Aí o município vai entender diferente? É um absurdo. Sim, não, doutor, mas eu não estou me referindo a dúvida em relação à empresa, não. A empresa, é claro, se o Ministério Público, a Justiça aceitou, é porque ela provou capacidade, ela provou condição, está tudo resolvido essa parte. Eu digo assim, se tem alguma exigência, que ele então apresente qual é a exigência em relação ao município, porque não justifica um processo da importância desse processo ficar parado todo esse tempo sem responder nem sim e nem não. Então, eles ficam sem saber o que fazer. Não é? O meu questionamento não é em relação à garantia. É claro que tem, não teria como não ter, com o envolvimento da Justiça e do Ministério Público. A primeira coisa, eu tenho a certeza, que eles tiveram que comprovar foi a capacidade financeira, senão não teria sido liberado, autorizado para eles. Mas o que eu me refiro é a falta de sensibilidade do nosso executivo aqui na cidade. Quando vem alguém que vai beneficiar a população de Pinheiral, com empregos, evolução, progresso, prosperidade do nosso município, começa a ter um monte de dificuldades a serem criadas. Então, eu me refiro a esta falta de sensibilidade a essa situação. Tinha que ser ao contrário. Eles se colocarem à disposição para ajudá-los e não ser uma fonte de empecilho para que desenvolva esse projeto na nossa cidade. Então, eu questiono isso. Eu não consigo entender. Eu espero que o nosso requerimento seja respondido o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque eu acredito que os 9 vereadores vão aprovar. Eu peço e acredito na consciência dos senhores, porque aqui não é segredo para nenhum de nós a necessidade do progresso da nossa cidade. Pinheiral só vai diminuir a condição de pobreza, de dificuldade, a hora que ela crescer, que vier empresários para a nossa cidade investindo. Aí eu vou novamente na palavra do vereador Magno. Diante desta situação, se eu fosse empresária e não morasse em Pinheiral, eu viria para cá
investir para passar o que eles estão passando? Jamais, porque os municípios estão abraçando. Quando uma pessoa fala que vai levar uma indústria, vai levar uma obra, vai levar um momento, uma prosperidade, uma possibilidade de emprego para o município, ele é abraçado. Eu não vou falar o nome, mas tem um município bem próximo daqui, que eu estive lá conversando com o prefeito, quando eu falei da possibilidade de construir um conjunto lá, prédios, umas situações, o prefeito está desesperado, já mandou marcar agenda para conversar com os empresários e tudo. Então, eu não consigo entender o porquê de Pinheiral esse impedimento de progresso do município. Não dá para entender. Vai gerar imposto para os cofres públicos. Não vai? Vai. Eu creio que eles não tiveram isenção, não. Vou até fazer a pergunta. Vocês tiveram alguma isenção? Não tiveram nenhuma isenção aqui do município. Então, vai gerar impostos para os cofres públicos. A população de Pinheiral vai aumentar, porque virão residir aqui no conjunto, não é? No condomínio. Virão vários comércios para esse condomínio. O nosso comércio de Pinheiral, que está gemendo, vai vender mais. Então, eu vejo que vai ser bom para todos. Aí eu queria uma explicação para isso, porque eu não consigo concatenar o porquê disso tudo. Eu queria saber. Tá bom? Eu espero que diante aqui da votação que vai ter nessa Câmara hoje, que eu acredito que será de 8 votos, não é? Que vocês estejam livres e desimpedidos para ajudar a nossa cidade. Que a boa vontade está existindo muita, do Clayton, do Gustavo e do Daniel. E eu os parabenizo em nome da população de Pinheiral e desejo uma boa sorte a todos vocês, que todos saiam felizes depois disso aí, dessa empreitada aí pronta, que vocês sejam muito felizes no empreendimento e que Deus nos abençoe, porque nós precisamos muito nessa cidade das bênçãos de Deus. Muito obrigada. Continua a discussão, o requerimento. Continua a discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Público presente, público que nos acompanha através de TV Câmara. Eu acredito que não é do saber de todos, mas fui secretário de obra no ano de 2013, quando fomos procurados pela Estilo, apresentando esse projeto do empreendimento. Quando nós vimos que era um projeto muito grande, nós montamos uma comissão para fazer essa aprovação, porque eu, sendo um secretário de obra, não poderia carregar sozinho essa responsabilidade do tamanho do projeto. Então, o secretário de Meio Ambiente, na época, ele constatou que tinha algumas minas dentro desse terreno, minas de água. E aí nós pedimos que, primeiro, eles aprovassem pelo INEA, para depois a prefeitura fazer a aprovação e o alvará de construção. O primeiro projeto deles era de 1.900 moradias, entre elas apartamentos de 7 pavimentos e casas de 2 pavimentos. O INEA detectou 17 minas de água dentro do investimento, dentro do terreno da gleba. Então, esse empreendimento caiu por 900, passou a ser 900, 900 só, em vez de 1.800. O que aconteceu? Ficou 2 anos no INEA travado esse projeto, 2 anos. Deram início em 2013, o INEA só aprovou em 2015. Após o INEA aprovar, nós não tínhamos impedimento nenhum para a aprovação do projeto, para dar início à obra. Alguns amigos meus de Volta Redonda, de Barra Mansa, de outros lugares, até do Rio de Janeiro, me ligavam, eu era o secretário, me perguntavam qual era a garantia que nós tínhamos do empreendimento pelo valor dos imóveis. E eu dizia, nenhum. A prefeitura não pode, não pode garantir nada, porque é um terreno particular e uma empresa particular. Então a prefeitura ela só pode fazer a fiscalização da obra e dar, claro, o alvará de início. Foi o que nós fizemos. A comissão toda, depois de todos os requisitos prontos, nós demos o alvará de construção.
E eles contrataram a empresa Atlântica para começar a fazer a terraplanagem. E conheço um pouco de obra, tem 20 anos que mexo com obra. Morei na Itália por 2 anos trabalhando com obra civil. Peguei um pouco de conhecimento também lá. E eu vi que, já no início, que eles não conseguiriam fazer a obra. A Atlântica fez algumas medições e eles ficaram devendo 300 mil para a Atlântica. Eu estou falando números, pessoal, mas talvez pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. É só para vocês entenderem o processo. Até onde eu conheço. A Atlântica foi embora, começou a cortar, fez um pouco de terraplanagem, não recebeu, foi embora. Eles contrataram a empresa chamada Cupim, também do Rio de Janeiro. Essa empresa começou também, eles encontraram muitas pedras lá no morro, onde que atrasou e começou a ficar mais caro a terraplanagem. Essa empresa Cupim fez algumas medições, receberam, e depois da segunda ou terceira medição não receberam mais também. Pararam e deixaram o equipamento, eu acho que permaneceu por mais de 1 ano o equipamento da Cupim, porque eles tinham medo de tirar o equipamento e eles contrataram uma nova empresa para fazer a terraplanagem. E seria já o segundo calote e teria uma terceira empresa. Eu sei que a Cupim ficou ali quase que 1 ano com o maquinário todo e, infelizmente, os empresários deram o pé e deixaram não só a população de Pinheiral, mas todas as pessoas que investiram. Conheço pessoas que, como a doutora colocou, o doutor Magno, pegaram a FGTS, investiram, alguns venderam casa, alguns pegaram empréstimo com algum parente, porque era uma condição única para muitas pessoas saírem do aluguel. Eu conheço casais que projetavam fazer o casamento, comprando aquele empreendimento, e até hoje não casaram, porque investiram um pouquinho que tinham para ter o sonho de ter a casa própria. Então, agora não participo mais do projeto, não conheço os empresários da Sete Engenharia, não conheço nenhum deles, mas torço para que vocês consigam devolver a dignidade, devolver o capital de investimento dessas pessoas, que muitas delas só tinham aquele capital de investimento. Então peço a Deus que ilumine vocês, para que essas pessoas não fiquem no prejuízo, que hoje estão desacreditados. Entendeu? Pelo menos as pessoas que eu conheço que compraram estão desacreditados. Espero que a empresa Sete Engenharia possa trazer de volta, conseguir fazer o investimento de volta e dar dignidade a essas pessoas que desde 2013, 2014 estão nessa situação. Então, como disse, o doutor Magno conhece os empresários, eu não conheço, mas torço, porque fiquei muito feliz em 2013, quando conheci o empreendimento e disse, hoje, quando tirou 900, caiu para 900, no mínimo na moradia tem 3 pessoas, dariam 2.700 moradores a mais na nossa cidade. Isso é um investimento muito grande para o município, que hoje se encontra com 27 mil habitantes, e cidade dormitória de Volta Redonda. Então, seria um investimento para o comércio, seria um investimento para a prefeitura, com arrecadação de IPTU, de ISS. Então, torço para que dê certo. Que Deus ilumine a cabeça de vocês. Um abraço, obrigado. Continua a discussão, requerimento. Continua a discussão. Presidente. Vereador, conclui a fala, por favor. Tá, só para concluir, eu já sabia, né, do conhecimento do secretário. Secretário, você imagina a dificuldade, o quanto de problema esse calote causou para essas famílias que investiram. Né? Ainda que não tenha sido família, mas um único jovem, ele foi lá e comprou. Às vezes é o dinheiro de uma rescisão de uma empresa, né, e fez um investimento direto ali. Às vezes a única coisa que o cidadão tinha era os 20 mil, um emprego consolidado para ele conseguir, porque ali nós temos policiais civis, policiais militares, advogado, médico, veterinário, empresário, microempreendedor. Eu conheço muitos. Eu não tenho conhecimento, né, de colegas meus que relataram para mim, ó, eu terminei com a minha noiva por conta daquele investimento, que eu não queria fazer, e ela cismou de fazer, nós começamos uma briga a partir daí, não estamos juntos mais. Você imagina a quantidade de pessoas que estão sofrendo ao longo desses anos. Aí, além do empresário,
né, está abraçando a causa, ele precisa que o poder público abra as portas para ele. Ele chega aqui e vai encontrar as portas fechadas. Então a gente está falando aqui de, salvo engano, é mais de 500 credores. São muitas famílias. É extremamente necessário a gente cobrar. Peço ajuda dos nobres vereadores, além do voto, vamos cobrar isso, vamos fazer esse projeto andar. A prefeitura precisa fazer a parte dela. Vamos resgatar, não vou dizer dignidade, mas pelo menos o humor, a credibilidade até para a nossa cidade, para com esses credores. Não podemos a pessoa amanhã conseguir, não vou construir naquela cidade não, que eu tenho péssimas referências dela. É pensando na nossa cidade com o requerimento aqui. Eu não faria, presidente, de forma nenhuma, nunca, aqui ajudaria nenhum tipo de empresário se fosse na intenção de facilitar ou adiantar qualquer coisa, se fosse uma disputa licitatória. Aí não participaria nunca. Eu acho que tem que ter a livre concorrência. Isso eu acho, não tenho certeza. É o que manda a lei, é o que dita a legislação. Só que os empresários, eles vieram por meio de justiça. Eles vieram com acordo judicial, até com parecer favorável do Ministério Público. E hoje, mais de 90%, salvo engano, 95% dos credores estão acreditando na proposta dos empresários. Então, eles que são o dono do negócio, eles acreditam? Quem somos nós para atrapalhar? Líder de governo, transmita a mensagem para a gente, por favor. Muito obrigado. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Vereador, não fui comunicado pelo seu requerimento. Se fosse chamado, ia fazer questão de estar junto no requerimento, porque eu gosto da transparência. Estou nessa casa para ver o que é melhor para o povo. Gostaria de convidar o senhor, a senhora e os nobres vereadores. Vamos montar uma comissão nessa casa e vamos à prefeitura antes dos 15 dias. Se for esperar os 15 dias, 2019 não vai ter resposta, porque é dia corrido. Então, gostaria de convidar o senhor, a nobre colega e o colega, nosso líder de governo para acompanhar a gente, e os vereadores que queiram acompanhar. Irmos até a prefeitura. Obrigado, presidente. E tentar ver o que está acontecendo, porque eu acredito que o prefeito não está escondendo nada de ninguém. E nós, como fiscalizador do povo, fazemos uma comissão, vamos à prefeitura, tiramos as nossas dúvidas e o senhor passa aos empresários. Nada mais justo, nada mais correto. Se for aguardar os 15 dias, janeiro de 2020. Meu muito obrigado, boa noite. Continua a discussão, requerimento. Mais uma vez, boa noite. Eu quero ratificar, tá, o que eu falei e reiterar o pedido do voto dos nobres vereadores e dizer o seguinte: eu confio na justiça. Eu sou uma advogada e eu confio na justiça. Então, e conheço também os empresários. Conheço os empresários. Então, eu posso dizer aqui, são pessoas honestas e pessoas que estão muito bem intencionadas com a nossa cidade. E confio muito na justiça. Então, se eles conseguiram acertar a situação com o Ministério Público, com a Justiça, quem é outra pessoa para colocar em dúvida? Então, realmente, eu parabenizo o presidente pela iniciativa, nós vamos, numa comissão lá, na prefeitura, conversarmos com o prefeito. Ele vai ter que nos explicar o porquê que até agora esse processo está lá paralisado. Muito obrigada, boa noite. Continua a discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, Cláudio, Gustavo, Daniel. Presidente, todo mundo conhece pessoas que levou cano nesse empreendimento. O meu assessor aqui da Câmara, Bruno, ele ganhou um salário. Quando saiu esse empreendimento, reuniu lá a família todinha, os irmãos, pai, mãe, arrumou 30 mil reais para ele, ele perdeu esse dinheiro. Ganha um salário, olha só que situação. Então, quero aqui parabenizar o Daniel, o Gustavo e o Cláudio pela coragem, pela determinação, e que Deus abençoe vocês, que resolve todo esse problema aí. Continua em discussão o requerimento. Senhores vereadores, boa noite, presidente, boa noite, público presente. Só para constar aqui que o meu voto é favorável. Eu conheço o Daniel há mais ou menos 20 anos, né, Daniel? A gente se conhece.
Então, além disso tudo, ali tem um problema muito grave, senhores vereadores, que quando chove, se não resolver os problemas, além dos problemas das famílias, ali quando chove, vai ter um acidente muito grave ali. Porque desce lama com pressão no asfalto, igual uma cachoeira, e vai lá para o bairro Parque Maíra. Então, isso tem que começar o mais rápido possível para resolver esse problema e resolver o problema de todas as famílias que estão aqui. Continua a discussão, requerimento. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para expediente, passarão para o grande expediente. Convido a vereadora... Convido a vereadora Carmen Lúcia para que faça uso da palavra por 10 minutos na tribuna. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma noite, assim, de muita alegria, eu estou muito feliz. Por quê? Eu sou uma pessoa que sempre lutei para ter uma residência melhor. Desde muito nova, eu sempre trabalhei muito, eu ainda estou bem jovem, mas assim, desde muito novinha, sempre trabalhei, sempre lutei. E uma situação que me incomodava muito, era aquela situação ali. Porque eu conheço várias pessoas que fizeram aquisição de um imóvel ali naquele condomínio. E vendo que... Inclusive o pastor José Eugênio é meu pastor lá de Volta Redonda. Então, é uma situação que muito me incomodava. Então, quando eu vi que um grupo de pessoas sérias, pessoas bem intencionadas, estavam dispostos a resolver essa situação, a solucionar esse problema, eu fiquei muito feliz. Então, eu pedi esse minuto, eu falei para o presidente que eu não iria falar muito, que já fico até assim quando eu começo a falar, mas hoje eu falei, vou falar pouquinho, porque já falamos bastante. Eu fiquei muito feliz e desejo de coração que Deus esteja abençoando muito a vida do Clayton, do Daniel e do Gustavo, que eles consigam realmente fazer essas pessoas felizes, porque é uma tristeza, assim, eu conversei com muitas pessoas, como agora o vereador colocou aqui, do rapaz que ganha um salário mínimo, e é muito triste quando isso acontece, tá bom? Mas se Deus quiser e Deus quer, só faltava uma atitude, então vai ser tudo resolvido. Amém? E eu, aleluia, amém. E eu queria também falar sobre a clínica oftalmológica aqui de Pinheiral. Eu fiz um requerimento, acho que na sessão passada, então o líder do governo está aqui, que é o nosso companheiro, o Marquito, vereador Marquito. Não adianta que a gente não lembra na hora nem o nome dele, é um apelido que vai, o Marquito. Eu quero que seja respondido, vereador. Por gentileza, pede ao prefeito, eu quero que ele me responda, porque eu participei da inauguração. E nessa inauguração eu ouvi que iria ser realizada cirurgia de catarata aqui em Pinheiral. Então, a minha sogra, gente, para vocês terem uma ideia, que as pessoas querem ver a cidade atendendo, progredindo. A minha sogra, graças a Deus, ela tem até plano de saúde, mas ela falou, não, eu quero ser a primeira a ser operada em Pinheiral. E eu não sei, até hoje eu não tive notícia de uma pessoa sequer operada nessa clínica oftalmológica aqui. Então, vereador, por favor, são 15 dias para responder o ofício, o requerimento. Eu sei que vai entrar o recesso. Se pudesse me responder até amanhã, eu ia ficar mais feliz nesse Natal e Ano Novo, porque as pessoas estão precisando na nossa cidade de um bom atendimento na saúde. Tá bom? Muito obrigado, vereadora, uma boa noite. Vereadora, uma parte, por favor. Vereadora? Não. Ah, sim, pode. Aproveitar
a oportunidade, para não estender muito a sessão, até porque temos mais matéria para discutir, aproveitar a oportunidade e refrescar, né, a memória de todos nós 9 vereadores aqui. É óbvio que nós vamos aprovar, porque é em prol do município. Nós estamos aqui para fazer campanha contra o povo e nem contra a saúde pública do nosso município. De forma né? nenhuma. Mas está aqui, chegou aqui na casa, né? Vamos fazer a leitura agora. Já foi feita a leitura, agora acredito que vai fazer a primeira votação. É isso, presidente? Mais R$ 582.460,20 de crédito adicional especial, tá? Provavelmente, ainda vou tomar ciência agora do projeto, mas o que é para a saúde, já tive certeza que agora perguntando com o presidente e com os vereadores, com a mesa diretora. Esse dinheiro é destinado para a saúde, né? Se é para construção de PSF, o que vai ser construído, que seja muito bem investido, que tente economizar para fazer a melhor obra possível, para não estar acontecendo igual acontece hoje no nosso pronto-socorro no hospital. Os profissionais, os médicos, os enfermeiros querem muito trabalhar, se chega lá, isso na sua grande maioria, todo mundo trabalhando com amor, com carinho, com dedicação pelo munícipe, né, pela pessoa ali, o paciente, mas infelizmente não tem os insumos necessários, né? Chega na farmácia, na maioria das vezes não tem os medicamentos necessários, não tem o exame que precisa ser feito, não tem autorização para estar enviando para o hospital para fazer exame particular em outro local, porque a gente não tem sequer uma UTI. Então, que se aplique esse dinheiro da forma correta, que tem que ser aplicado. E não fique esbanjando dinheiro, aproveitando a gancho, porque a senhora está falando, tratando da situação de saúde. Tá bom, doutora? Obrigado. E nós estamos aqui para fiscalizar. Para isso nós fomos eleitos. A principal função, o munus do vereador, é legislar e fiscalizar. E nós vamos fiscalizar. Isso pode ter certeza. Nós estamos aprovando os valores que estão sendo solicitados, mas nós vamos fiscalizar. Uma boa noite. Muito obrigado. Vereador, corrigindo, esses 586 mil é para a educação. Para a saúde é 266 mil. Está retificado então, presidente. Obrigado. Ainda assim é o valor, né? É muito alto. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de aproveitar a casa hoje do jeito que está e fazer um comunicado. Queria agradecer os nobres colegas pelo ano de 2019, o ano que eu fui presidente dessa casa, tive total transparência com os vereadores, todos os requerimentos, todos os projetos de lei, todas as indicações. Quem não fez, não fez. Quem quis fazer, foi colocado. Então, a casa, eu agradeço muito aos vereadores, agradeço a todos por ter me ajudado a conduzir essa casa com maior tranquilidade, com maior respeito, e esperamos que 2020 seja repleto de coisas boas. Que o requerimento do senhor seja respondido até antes, que o empreendimento aconteça, que as pessoas estão precisando disso, de emprego, de moradia. As pessoas que estão aqui, saíram da sua casa, não estão aqui brincando, estão aqui querendo o que é direito seu. Então, só tenho a agradecer e pedir obrigado, Luiz, Levi, os mais experientes da casa, Marquito, obrigado por tudo, e dizer que foi um excelente ano para mim, de aprendizado, e graças a Deus pude conduzir essa casa da melhor forma possível, com a ajuda dos nobres colegas. Senhor presidente, uma parte, por favor. Sim, vereador. Eu também gostaria aqui de esclarecer, senhor presidente, que a mesa diretora, ela não é totalmente responsável pela sessão. O senhor tem a responsabilidade de conduzir, mas se a pauta tem dia que está pequena, porque os vereadores não fizeram nenhuma indicação, nenhum requerimento, nenhum projeto de lei para que a pauta se estenda-se. Então, a mesa diretora nem sempre, como foi dito já, é culpada de talvez a sessão estar em pouco tempo, alguns dias, entendeu? Então, acho que a responsabilidade é de todos, todos têm que trazer projetos, todos têm que trazer requerimentos, indicações, e para ter uma pauta maior na sessão. Mas o senhor conduziu perfeitamente, parabenizo o senhor pelo ótimo ano de 2019 que o senhor conduziu essa casa, senhor presidente. Obrigado. Eu queria também fazer uma colocação. Sim, vereador. Realmente, o presidente, vereador Miller,
conduziu, como eu já usei esse termo também para o vereador Toró, quando foi presidente no ano dele, o vereador Anderson Costa Alonso. Todos vocês dirigiram essa casa na gestão, no ano da gestão de vocês na presidência, com maestria, de uma forma muito amigável, e eu só tenho que parabenizá-lo também, presidente Miller, pela forma com que foi conduzido o relacionamento entre todos os vereadores, o presidente sempre procurando que tudo acontecesse de uma forma harmônica, e isso é importante para nós, porque esse ano, essa gestão, como as outras também, é um momento da nossa vida que vai ficar gravado na nossa memória para sempre. Meus parabéns, muito obrigado pela parceria. Que Deus abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre. Obrigado, vereador. Não havendo mais matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei número 46 de 2019. Relator, Richard Code Brito. Relatório. Vem esta comissão para parecer análise o projeto de lei número 46 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$50 mil e determina outras providências. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificando que o mesmo versa sobre a abertura de crédito adicional especial em situação de circunstância que justifica plenamente a abertura de crédito em comento, posto em que harmonia com a Lei 4.320/64 e demais dispositivos legais afetos de espécie. Ato contínuo dada essencialidade para atender às demandas e anseios da municipalidade, e sua plena harmonia com a legislação de regência, sua aprovação é medida que se impõe com a medida de prudência e eficiência, a fim de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais à população. Desta forma, voto por sua aprovação. Richard Code Brito, relator. Parecer da comissão. Comissão compõe o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de dezembro de 2019. Richard Code Brito, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Carmen Lúcia Costa Turbo, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Vereador, o seu voto. Favorável, vereador? Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças. Comissão de Orçamentos e Finanças. Referência, projeto de lei número 46 de 2019. Relator, Anderson Costa Alonso. Relatório. Vem esta comissão para parecer e análise do projeto de lei número 46 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$50 mil e determina outras providências. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente da comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, haveria que esse acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Anderson Costa Alonso, relator. Parecer da comissão. Comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de dezembro de 2019. Anderson Costa Alonso, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordace Elias Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 46 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$50 mil e determina outras providências. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei número 47 de 2019. Relator, Richard Code Brito. Relatório. Vem esta comissão parecer análise do projeto de lei número 47 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$266 mil e determina outras providências. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente da comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre a abertura de crédito adicional especial em situação de circunstância que justifica plenamente a abertura do crédito em comento posto em que harmonia com a Lei 4.320/64 e demais dispositivos legais afetos de espécie. Desta forma, voto por sua aprovação. Richard Code Brito, relator. Parecer da comissão. Comissão compõe o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de dezembro de 2019. Richard Code Brito, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Carmen Lúcia Costa Turbo, membro.
Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Senhor presidente, Comissão de Finanças. Comissão Orçamento e Finanças. Desculpa, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência, projeto de resolução número 47 de 2019. Relator, Anderson Costa Alonso. Relatório. Vem esta comissão parecer análise do projeto de lei número 47 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 266 mil e determina outras providências. É o relatório. Diante disto, fundamentado no inciso 3º do artigo 79 do regimento interno, o presidente da comissão vai proferir o parecer. O voto do relator. Analisando o projeto em questão, abriu que esse acha amplamente justificado em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, ao meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Anderson Costa Alonso, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de dezembro de 2019. Anderson Costa Alonso, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordácio Elias Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 47 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 266 mil e determina outras providências. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei número 48 de 2019. Relator, Richard Cor de Brito. Relatório, vai esta comissão para o parecer do projeto de lei número 48 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 582.460,20 e determina outras providências. É o relatório. Ato contínuo fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do regimento interno, o presidente da comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. O projeto em tela possui a mais plena harmonia com a legislação de regência, posto que harmonia com a lei 4.320/64 e demais dispositivos legais afetos à espécie. Desta forma, voto por sua aprovação. Richard Cor de Brito, relator. Parecer da comissão. Comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de dezembro de 2019. Richard Cor de Brito, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Carmelúcia Costa Tube, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência, projeto de resolução número 48 de 2019. Relator, Anderson Costa Alonso. Vem esta comissão para parecer análise do projeto de lei 48 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 582.460,20 e determina outras providências. É o relatório. Diante disso, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do regimento interno, o presidente da comissão vai proferir parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averiu que esse acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Anderson Costa Alonso, relator. Parecer da comissão. Comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de dezembro de 2019. Anderson Costa Alonso, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordácio Elias Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 48 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 582.460,20 e determina outras providências. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de lei número 49 de 2019. Relator, Richard Cor de Brito. Relatório. Vem esta comissão para parecer análise o projeto de lei número 49 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Pinheiral e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do regimento interno, o presidente da comissão vai proferir parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Pinheiral. Logo, se percebe prima facie a forte carga de interesse público, a vida por trás da proposição, encomenda devendo, sobretudo, alternar para que o fato de que o projeto de lei versado regulamenta o serviço essencial à população. Desta forma, voto por sua aprovação. Richard Cor de Brito, relator. Parecer da comissão. Comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de dezembro de 2019. Richard Cor de Brito, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Carmelúcia Costa Tubes, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças.
Comissão de Finanças e Orçamento. Referência, projeto de lei número 49 de 2019. Relator, Anderson Costa Alonso. Relatório. Vem esta comissão para aparecer o projeto de lei número 49 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Pinheiral e determina outras providências. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, haveria o que se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Anderson Costa Alonso, relator. Parecer da comissão. Comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de dezembro de 2019. Anderson Costa Alonso, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordace Elias Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 49 de 2019, que aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município e determina outras providências. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de lei número 50 de 2019. Relator, Richard Cor de Brito. Relatório. Esta comissão, projeto de lei número 50 de 2019, de autoria do vereador Milho Adriano da Fonseca, que altera o nome da Travessa Castelo Branco para Travessa Sebastiana Miranda Dias e dá outras providências. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente da comissão vai proferir parecer. Voto do relator. Prima facie, entende destacar que o projeto em questão possui matéria passiva de legislação por parte do Poder Legislativo, que em caso legisla de forma concorrente com o Executivo Municipal. Logo, não há o que se falar em qualquer tipo de vício capaz de maculá-lo. Assim, sua aprovação é medida que se impõe de pleno direito. Ademais, tem que ser projeto em debate e visa prestigiar o munícipe que prestou relevante serviço à municipalidade, sendo justo e proporcional à homenagem à hora apresentada pelo Poder Legislativo de Pinheiral. Nesta senda, uma vez atendidas as premissas arguídas acima, voto pela aprovação do pleito. Richard Cor de Brito, relator. Parecer da comissão. Comissão compõe o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de setembro de 2019. Richard Cor de Brito, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Carmen Lúcia Costa Turve, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer de Orçamentos e Finanças. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de lei número 50 de 2019. Relator. Anderson Costa Alonso. Relatório. Vem esta comissão para aparecer o projeto de lei número 50 de 2019, de autoria vereador Milho Adriano da Fonseca, que altera o nome da Travessa Castelo Branco para Travessa Sebastiana Miranda Dias e dá outras providências. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente da comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, haveria o que acha amplamente justificado e perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Anderson Costa Alonso, relator. Parecer da comissão. Comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de dezembro de 2019. Anderson Costa Alonso, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordace Elias Mendonça, membro. Em discussão, o parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 50 de 2019, que altera o nome da Travessa Castelo Branco para Travessa Sebastiana Miranda Dias e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de resolução 05 de 2019, que autoriza o presidente da Câmara Municipal de Pinheiral, em exercício, a celebrar convênio com as farmácias que menciona e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 236ª sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2019, no horário regimental às 19 horas. Boa noite.